A medicina medieval trabalhava em grande parte por suposições. Nos dias da peste negra, existia uma compreensão rudimentar de como as doenças funcionavam. Em um tempo comandado pela religião, essas doenças eram relacionadas a questões morais. Olá, viajantes da história! Hoje vamos falar sobre como as pessoas da Idade Média lidavam com as indesejadas DSTs. Ficou curioso? Então já deixa o seu super like, previna-se e sem mais demora, vamos ao vídeo. DST como punição por atos imorais. Sem uma base sólida para saber o que causava as doenças, as pessoas medievais tiveram que inventar suas próprias teorias sobre como as doenças se propagavam. Para as pessoas que contraíam DSTs e eram conhecidas por frequentar os estabelecimentos noturnos, alguns poderiam supor que quaisquer doenças tivessem sido causadas não pelo contato físico, mas pelo pecado cometido. Mesmo as relações íntimas serem consideradas pecaminosas, as pessoas que usavam como forma de trabalho eram um pouco mais toleradas. Apesar disso, o pecado tinha consequências e muitos acreditavam que a fornicação levava a punições físicas, que agora denominamos DSTs. Culpar as trabalhadoras pelas DSTs. Como a Europa medieval era uma sociedade cristã e patriarcal, as mulheres eram vistas como mais fracas e inferiores. Elas eram frequentemente consideradas tentações no sentido ruim do termo. As meninas trabalhadoras não eram tratadas com respeito, especialmente quando se tratava de DSTs. Elas eram frequentemente consideradas portadoras das doenças e poderiam ser banidas das casas de banho por carregarem a doença ardente. Quando o homem contraía uma doença, ele poderia culpar as relações com as mulheres. Não com uma única mulher que pudesse carregar a doença, mas com todo o gênero, e por isso recorrer ao envolvimento com os homens para evitar contrações futuras. As mulheres eram consideradas portadoras e punidas por isso, apesar de serem os homens que apresentavam sintomas das DSTs na época. Lepra era um termo geral para muitas doenças, incluindo DST. Como os medievais não usavam a mesma linguagem que nós usamos hoje e não tinham conhecimento de como as doenças funcionavam, existe a possibilidade de muitas doenças terem sido nomeadas como uma só. A hanseníase era um diagnóstico comum para qualquer pessoa que aparecesse com uma erupção cutânea potencialmente considerada leprosa. Da mesma forma, até mesmo a sífilis, uma DST distintamente diferente, era considerada como sendo causada por uma jovem trabalhadora envolvida com um leproso. Todas essas enfermidades estavam ligadas à imaginação medieval e ao pecado, tornando-as difíceis de serem distinguidas uma das outras. Os preservativos. Já nos anos 1500, o italiano Gabriele Falloppio desenvolveu um preservativo especificamente para a prevenção da sífilis, feito de linho e embebido em produtos químicos. A invenção mostrou ser muito eficaz. Na fase de teste, nenhum dos 1.100 homens que a usaram contraiu sífilis. O preservativo era segurado com uma fita cor-de-rosa, que também tinha o objetivo de atrair as mulheres. Embora não haja muitas informações a respeito do quão amplamente foi utilizado, os preservativos têm uma longa história. Falópio não foi o primeiro nem o último a desenvolver um objeto que tentasse impedir a gravidez e as doenças. Sífilis, a doença de ninguém. Além de ser considerado uma punição pelas imoralidades, a sífilis era considerada uma doença estrangeira na maioria dos lugares. Na Itália, Alemanha e Inglaterra, eles chamavam de doença francesa. Já os franceses a chamavam de doença napolitana, jogando a culpa de volta para a Itália. Os russos a chamavam de doença polonesa, os poloneses de doença alemã, os turcos de doença cristã. E as populações hindu e muçulmanas no norte da Índia culpavam umas às outras. Há muitas teorias sobre de onde a sífilis pode ter surgido, mas na era medieval, a conexão com a imoralidade e o estrangeiro serviu para demonizá-la ainda mais. Quantas DSTs existiam nos tempos medievais? Pesquisadores modernos podem fazer suposições sobre o que as pessoas com DSTs da era medieval experimentaram, mas é importante notar que eles não utilizaram a mesma tecnologia que nós utilizamos hoje. Podemos supor que a sífilis e a gonorreia existiam na era medieval,
mas não eram conhecidas por esses nomes. O que eles conheciam por doença ardente pode ter sido a gonorreia, mas não temos como saber se cada caso era de fato gonorreia ou se outras infecções também eram chamadas assim. Embora as pessoas naquela época não tivessem que se preocupar com doenças modernas como HIV, não podemos ter certeza exatamente com quais doenças estavam preocupadas, exceto aquelas que estavam sendo amplamente tratadas, como a sífilis. Tratamento? Melhor não. Como a maioria dos médicos da Idade Média trabalhava principalmente sob a teoria do humor, que era a ideia de que as pessoas são compostas de elementos que devem ser equilibrados para manter a saúde, os tratamentos para DSTs eram geralmente ineficazes. Para as meretrizes que precisavam manter sua aparência para trabalhar, não era tanto a respeito de tratar doenças, mas sim de encobrir os sintomas usando corantes, gorduras animais e minhocas. Até aí tudo bem. Alguns tratamentos tinham efeito contrário, sendo extremamente prejudiciais à saúde. O mercúrio era comumente usado contra a sífilis. Os doentes tinham que esfregar o produto químico diretamente na pele. A exposição ao mercúrio pode levar ao comprometimento da função cognitiva e até mesmo à morte com o uso prolongado. Colocar sanguessugas ou mesmo acertar as partes íntimas com um objeto pesado também foram propostos como tratamentos, nenhum dos quais teve qualquer efeito real sobre as DSTs, como já era de se esperar. Ter relações com uma virgem para curar a DST. Embora os médicos medievais não entendessem como funcionavam as DSTs, eles tinham bastante propostas de cura. Considerando que essas doenças eram vistas como punição por transgressões morais, com a lógica medieval, a virgindade se tornou a cura natural. O que realmente aconteceu foi que essas mulheres contraíram as infecções e depois foram punidas pela sociedade por serem consideradas impuras. Tratamentos exclusivos. Baseada na teoria do humor e por suporem que cada pessoa era a única responsável pela infecção, os tratamentos eram feitos sob medida para o indivíduo e não para a doença. Se uma pessoa apresentava sintomas de sífilis, como erupções cutâneas ou febre, os médicos tratavam essas causas de acordo. Acreditavam que a abundância do chamado humor pituita, um elemento aquoso também conhecido como catarro, causava sífilis. Para isso, os médicos indicavam que se cuspisse muito, para literalmente pôr a sífilis para fora. Vinagre e urina como tratamentos. Alguns médicos medievais sugeriram que qualquer pessoa que tivesse relações com pessoas infectadas lavasse seus genitais depois com vinagre e urina. Obviamente, nenhum deles ajudou a evitar a propagação das DSTs, mas os médicos sempre tinham uma carta na manga, como por exemplo, cortar a carne afetada. Enquanto o ser humano ainda tinha explorado pouco o planeta, imaginávamos muitos seres. Hoje em dia, absurdos para a nossa mente, eles estão por todas as mitologias e tomam as formas e cruzamentos dos mais inusitados possíveis. Caladrius. Segundo a mitologia romana, o Caladrius foi um animal que, ao contrário de muitos outros, não era um predador especializado em atacar humanos, mas sim em ajudar. Ele era um pássaro branco que vivia apenas nas casas dos reis. Entre suas muitas qualidades, ele supostamente podia diagnosticar e curar doenças. Se ele olhasse para uma pessoa enquanto ela não estivesse bem, ele acabaria se recuperando da doença. Para isso, a ave trazia a doença para dentro de si e voava até o sol, onde a doença era queimada. Mas se a ave olhasse para longe do doente, ele estaria destinado a morrer. Como se não bastasse, reza a lenda de que ela também curava cegueira e cataratas com suas fezes. Mantícora. Originária da mitologia persa, a mantícora é uma criatura semelhante às quimeras, com cabeça de homem, 3 fileiras afiadas de dentes de tubarão, voz trovejante, corpo de leão, geralmente ruivo, olhos de cores diferentes e cauda de escorpião ou de dragão. Sua cauda pode disparar espinhos venenosos que matam qualquer ser, exceto o elefante. Em algumas descrições aparecem com asas de dragão ou morcego, variando as descrições. Possui uma pele que repele quase todos os feitiços conhecidos. Segundo algumas lendas, elas surgiram quando um rei foi amaldiçoado e se transformou em uma mantícora. Aparentemente, essas criaturas foram inspiradas em tigres. Até hoje,
Muitas histórias de pessoas desaparecidas na Índia são ligadas às mantícoras. Hoje sabemos que, na verdade, os responsáveis pelos desaparecimentos eram os próprios tigres. A mantícora é famosa por cantarolar baixinho enquanto come sua presa, a fim de distraí-la e amedrontá-la. Plínio incluiu a criatura em seus escritos. Mais tarde, o escritor Flávio Filóstrato também a mencionou em sua obra. Leontófone. O leontófone era um pequeno animal dos bestiários medievais que era mortal para os leões, bastando apenas uma mordida do felino no pequeno animal para lhe causar a morte. Em uma forma de armadilha para o leão, a carne do leontófone era queimada e as cinzas eram polvilhadas em outro pedaço de carne, que era então colocado em uma encruzilhada. Embora nenhuma fonte dê uma representação definitiva de como seria um lentófone, algumas fontes especulam que a criatura se parecia com um pequeno javali ou um pequeno urso, enquanto outras especulam que seria como uma cobra. Unicórnio. Na literatura e na arte europeia, os unicórnios têm sido relatados nos últimos 1000 anos como um animal branco, em forma de cavalo ou de cabra, com um longo chifre reto, com ranhuras em espiral, cascos entrelaçados e às vezes barba de cabra. Na Idade Média e na Renascença era comumente descrito como uma criatura extremamente selvagem da floresta, símbolo de pureza e graça, e que só podia ser capturado por uma virgem. Nas enciclopédias era dito que seu chifre tinha o poder de transformar a água envenenada em potável e até curar doenças. O unicórnio foi mencionado em relatos da história natural por vários escritores gregos e romanos, incluindo Ctésias, Estrabão, Plínio, o Jovem, Cláudio Liano e Cosme Indicopleustes. A Bíblia também descreve um animal, o Uriem, que algumas traduções o apresentam como unicórnio. Jaculus. A Jaculus, ou serpente de dardo, era uma víbora voadora que vivia no topo das árvores e matava sua presa ao cair sobre ela ou ao disparar-se pelo ar como um míssil de uma catapulta, segundo o naturalista romano Plínio. Eles tinham patas dianteiras e tinham uma velocidade incrível, e sua mordida era fatal, sem nem precisar de veneno. Para os nórdicos, essa criatura era na verdade um dragão extremamente grande, mas como você vê, parecia uma cobra com asas e um animal fantástico, com características que o tornavam letal como uma arma. Crócota. A crócata, ou leucrota, é um animal originário do cruzamento entre uma hiena e uma leoa. Ela tem o tamanho de um asno, cabeça de cavalo, pernas traseiras de veado, uma boca que vai de orelha a orelha e, segundo Plínio, uma crista ininterrupta de osso em cada mandíbula, formando um dente contínuo sem nenhuma gengiva. Ela também tinha a capacidade de imitar as vozes das pessoas, chamando elas por seus nomes e depois as atacando por trás. Ela nunca fechava os olhos e não conseguia olhar para trás. Além de ir atrás dos vivos, ela desenterrava pessoas e comia seus cadáveres. Dragões. Criatura muito referenciada na cultura popular, o dragão era considerado o maior animal da Terra. Porém, diferente daqueles que temos em mente, eles eram mais parecidos com uma serpente de crista pequena. Seu tamanho imponente pode nos confundir e nos fazer pensar que seu grande poder estava em suas mandíbulas e dentes, mas seu maior poder de ataque vinha da cauda, usada como um chicote ou até mesmo para estrangular suas vítimas. Embora seja imaginado que eles vêm do céu, eles viviam no subsolo e histórias contam de um elefante que deu à luz na água para tentar proteger seus filhotes do dragão. Essas feras eram predadores terríveis e muitas vezes identificados como adversários dos cristãos em alguns santos. Onocentauro. O onocentauro é o parente menos impressionante do imponente centauro. Ao contrário de seu primo, que tinha a cabeça e tronco de um homem forte com o corpo e as pernas de um cavalo, o onocentauro tinha a cabeça e o tronco de um homem com o corpo e as pernas de um burro. Alocamelos. O Alocamelos, ou outro camelo do grego, tinha a cabeça de um burro e o corpo de um camelo, levando o escritor inglês do século XVII, Edward Topsell, a acreditar que ele era a prole de um camelo e de uma mula. Na verdade, provavelmente foi baseado nas primeiras descrições de uma lhama ou de uma alpaca. Muscali. Embora à primeira vista pareça um animal inofensivo, diziam ser um animal muito perigoso.
Essa criatura do bestiário medieval de Pierre de Bouvet parecia um esquilo. Vivia entre as árvores e, apesar de seu pequeno tamanho, tinha pelos bem duros como um porco e dentes como de um javali. Era acostumado a pular de árvore em árvore e, como tinha um grande calor corporal, colocava fogo nas folhas, pois irradiava um calor insuportável, capaz de matar quem estivesse por perto, e acabava secando a árvore que ficava por um tempo. As batalhas medievais sempre despertaram o interesse da nobreza e da igreja ao longo dos séculos, mas nem sempre as coisas saíam como planejado. Olá, viajantes da história! Hoje viajaremos para a Idade Média e conheceremos como era uma batalha naquela época. Existem épocas específicas para o recrutamento. De um modo geral, a temporada de campanha acontecia quando o tempo ficava bom. A guerra não era um evento exclusivo dos meses de verão. Uma vez que os cercos podiam durar meses e se estender até o inverno, dessa forma, os senhores medievais normalmente recrutavam seus homens para a batalha depois da época do plantio e antes da colheita. Carlos Magno dava ordens a cada primavera para reunir seus homens. Quando Guilherme o Conquistador reuniu seus homens para invadir a Inglaterra em 1066, ele os chamou no verão apenas para serem paralisados por ventos desfavoráveis. Eventualmente, as tropas inglesas que aguardavam a chegada de Guilherme tiveram que voltar para casa para suas colheitas, deixando o rei Harold vulnerável. A campanha durante a primavera, verão e início de outono também significava mais comida disponível para homens e cavalos, menos necessidade de lenha e menos problemas de terreno para enfrentar conforme a batalha se aproximava. A família acompanhava os combatentes. Dependendo do tipo de batalha militar, o combatente poderia levar a esposa, mãe, filhos e outros membros de sua família. Essa prática prevaleceu durante as cruzadas, quando milhares de pessoas seguiram seu caminho da Europa Ocidental em direção a Jerusalém. A primeira cruzada viu os homens partirem com esposa e filho e carregados com todo o equipamento doméstico, para lutar em nome do cristianismo e alcançar uma vida melhor. Muitas das esposas que acompanhavam seus maridos nas cruzadas posteriores eram aristocratas, incluindo a esposa de Ricardo Coração de Leão, a Berengária de Navarra. Ela juntou-se ao marido na Síria depois de se casar com ele em Chipre em 1191, mas esteve lá apenas brevemente. E como ela nunca pôs os pés na Inglaterra, quando Ricardo faleceu 8 anos depois, ela perdeu todos os títulos que ganhara ao se casar com ele, dificultando a reconquista das terras de seu dote. Cicatrizes horríveis. As armas medievais foram feitas para infligir um dano fatal, mas nem todos os ferimentos eram letais. Lesões na cabeça causadas por maças, espadas e machados geralmente causavam danos cerebrais e deformidades, mas também podiam resultar em cicatrizes terríveis. Feridas fatais, como as descobertas nos restos mortais de soldados que lutaram na Batalha de Towtown em 1461 e nas batalhas perto do castelo de Stirling entre os séculos 13 e 15, revelam o potencial para um fim violento. Os ossos mostram cortes, golpes e buracos por todo o corpo, indicando uma morte dolorosa. As pessoas não eram bem treinadas. Em seu guia militar, Vegetius enfatizou o treinamento, embora o treinamento formal não existisse durante o início da Idade Média. Uma vez que as tropas se reuniam para a batalha, eles participavam de treinos e outros exercícios, mas geralmente eles confiavam nas habilidades adquiridas ao longo de suas vidas, por exemplo, em atividades como a caça e no uso de armas. No final da Idade Média, os cavaleiros podiam construir e demonstrar suas habilidades militares no circuito de torneios. Os torneios traziam seus próprios perigos, assim como a batalha. Saquear era permitido. Saquear depois de uma dura batalha medieval fazia parte da experiência, conhecido como espólio de guerra. Soldados vitoriosos despojavam os inimigos caídos de armaduras, armas e qualquer outra coisa valiosa, mas eles também podiam devastar uma vila ou cidade conquistada em busca de suprimentos e saques. Se os saqueadores tivessem muita sorte, eles capturavam membros de alto escalão inimigo e os mantinham como resgate. Não usavam uniforme. Os soldados medievais geralmente lutavam com tudo que possuíam,
Armaduras e outros equipamentos de proteção variavam dependendo da riqueza, especialmente quando os cavaleiros se transformavam em uma classe de luta profissional. E os soldados medievais, especialmente durante o início e a Alta Idade Média, conseguiam a sua própria comida da melhor maneira que podiam. Quando Carlos Magno reunia seu exército, ele dava instruções sobre o que os homens deveriam trazer com eles. Cada cavaleiro terá um escudo, lança, espada, adaga, arco e aljavas com flechas, e em seus carrinhos, utensílios de vários tipos, isto é, machados, brocas, tábuas, pás de ferro e outros utensílios necessários ao exército. Nos carrinhos também deverá ter comida para 3 meses, armas e roupas para a metade do ano. Dependendo do tipo de batalha travada e da sua localização, os acampamentos militares podem se reunir rapidamente ou estabelecer uma base mais permanente. Os soldados podem acampar em tendas ou sob abrigos improvisados feitos de tudo que se podia encontrar. Durante as cruzadas, no entanto, os acampamentos incluíam edifícios com vários quartos, cozinhas e até jardins próximos. Você pode lutar ao lado de um religioso. Durante a Idade Média, os servos da igreja frequentemente participavam de batalhas. Bispos e padres guerreiros frequentemente apareciam no campo de batalha, não apenas para fins religiosos, mas empunhando suas próprias armas. Odo, meio-irmão de Guilherme o Conquistador, bispo de Bayeux, também lutou com ele na Batalha de Hastings em 1066. Um cerco poderia durar semanas ou meses. O cerco constituiu uma parte fundamental da batalha na Idade Média. Independentemente de estar dentro ou fora de um castelo ou fortaleza sitiado, você pode ficar preso lá por semanas ou meses. Gerenciar um cerco adequado envolvia trazer tropas, armas e suprimentos para montar o acampamento. A partir daí, os engenheiros construíam máquinas de cerco, incluindo trabucos e torres. Quando Henrique III começou seu ataque ao castelo Kenilworth em 1266, ele reuniu 60.000 setas de besta e construiu 9 máquinas de cerco. O cerco durou 6 meses. O objetivo de um cerco não era a destruição total, mas sim a intimidação. O atrito e a condição por que os atacantes queriam tomar a terra ou castelo em questão, dentro de um castelo, fortaleza ou cidade sob ataque, os suprimentos acabavam, a doença se espalhava e as defesas se mostravam insuficientes após repetidos ataques. Quando Kenilworth se rendeu em 1266, tinha comida para apenas mais 2 dias. Os prisioneiros podiam ser resgatados. Fazer prisioneiros em uma batalha medieval era complicado. Se pegassem muitos prisioneiros, teriam que alimentar e encontrar abrigo para essas pessoas. Após a vitória inglesa em Agincourt, em 1415, Henrique V ordenou a execução de prisioneiros franceses, embora o número exato de prisioneiros mortos permaneça obscuro. Por outro lado, se capturasse nobres e outras pessoas com riqueza ou habilidades úteis, estes poderiam ser trocados por dinheiro ou terras. Os captores esperavam que os prisioneiros se pagassem, comprando suas dívidas após a derrota. Os cavaleiros se tornaram o principal material de resgate, com cavalos e armaduras que podiam ser usados como bônus. A vontade de Deus. Uma das principais justificativas para a guerra durante a Idade Média era a vontade de Deus, destacando a natureza inseparável da religião e da condição do Estado durante o período medieval. Quando Charles Martel lutou contra a força muçulmana que tentava invadir a Europa em 732, eles viram isso como uma vitória da cristandade sobre a fé islâmica. Quando Carlos Magno estendeu seu império pela Europa durante o século VIII, ele lutou pelo cristianismo e também por seu próprio poder. Ao vencer, os comandantes medievais demonstravam o apoio de Deus e provavam sua devoção à igreja. Em parte, foi assim que os membros do clero justificavam sua participação na batalha, especialmente quando lutavam pelo papado. Guilherme o Conquistador obteve apoio papal para a invasão da Inglaterra em 1066, e o próprio Papa Urbano II convocou as cruzadas. Quando os cristãos lutaram contra outros cristãos, a vontade de Deus ficou um pouco confusa, com ambos os lados alegando que Deus estava com eles. Eles viram a vitória ou a derrota como uma demonstração de onde a fidelidade de Deus realmente estava. Depois desse vídeo, eu pergunto, quem aí toparia participar de uma guerra medieval? Eu tô fora. Conhecia todas as curiosidades sobre os preparativos de uma batalha durante a Idade Média? O que mais chamou sua atenção? Deixa nos comentários. E não sai do vídeo sem deixar o seu super like, ajuda muito o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.